Certo. Terceira. Quisera antes, mordendo glabros talos, Nabucodonosor ser no pau d'arco. Gemido de arte. Certo. Quarto. É ela que, aliando a luz do olhar protervo, o indumento vilíssimo do servo. A meretriz. Certa resposta. Quarta pergunta. Em agosto de 1903, Augusto dos Anjos voltava a tomar o trem da Great Western para uma rápida permanência na capital paraibana. Conta Raimundo Magalhães Júnior que, ao chegar à estação, encontrou um jornal do qual recortou uma importante notícia, enviando-a para sua mãe. Perguntamos: qual a estação onde fora tomar o trem, qual o jornal de que ele recortou a notícia e qual a notícia que o poeta recortou para enviar à sua mãe? Bom, respondo neste momento. Na estação de entroncamento, que era seu ponto final, Augusto comprou um jornal, mas antes tomou um suco, leu o Diário de Pernambuco, numa notícia internacional. A notícia era a seguinte, vou dizer para todo ouvinte: Leão XIII tinha morrido, choravam os seus fiéis, o mundo todo estava de luto, mas o seu substituto era o Papa Pio X. Está certa a resposta. Quinta pergunta. No livro Eu, na sua 30ª edição, feita pela Livraria São José em 1965, vamos encontrar, além dos sonetos, alguns poemas de Augusto dos Anjos. Perguntamos: qual o poema que possui 31 cestilhas e qual a poesia que possui 438 versos? Esta é de fazer careta. É pergunta de gaveta feita mesmo para arrombar. Na forma que estão perguntando, eu confesso, Luiz Armando, que quer me tirar do ar. Não faça isso. Qual é a poesia que tem 31 cestilhas? 31 cestilhas. Cestilhas. Queixa Noturna, 19. Poema Negro, 20. Castelo Falso, 22. Monólogo de uma Sombra. Certo. E qual a poesia que possui 438 versos? Bom, os dois poemas mais extensos de Augusto dos Anjos são exatamente Cisma do Destino, que tem 105 estrofes, e Os Doentes, que tem 110 estrofes. Sendo que os doentes começam com um soneto. No caso, são 2 quartetos e 3 tercetos. E o restante são 108 quartetos. Quer dizer, 110 vezes 4... 440, menos 2 versos terceiro, 438, Os Doentes. Está certa a resposta. Ainda bem que o seu versinho não deu certo, né? Dessa vez. Sexta pergunta. No dia 14 de junho de 1912, saía na Gazeta de Notícias um artigo de Nazaré Menezes acompanhado de um retrato de Augusto dos Anjos. Perguntamos: qual o soneto transcrito nesse artigo? A qual soneto pertencem os versos que o jornalista critica dizendo: ora, isso positivamente é um amontoado de palavras difíceis e nada mais. Vamos lá. Qual o soneto transcrito nesse artigo? Ah, desculpe, tem mais uma pergunta. E quais os versos dessa quadra? Bom, Nazaré Menezes, que era médico, crítico, teatrólogo, ele transcreve neste artigo, citando como um dos mais belos sonetos de Augusto: meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, este morcego agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela, ígneo, escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ele me atender, fecho o ferrolho, olho o teto e vejo ainda igual um olho, circulamento pela minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, ele entra à noite, imperceptivelmente no nosso quarto. O morcego. Certo. E a qual soneto pertence os versos que o jornalista critica, dizendo: ora, isso é positivamente um amontoado de palavras difíceis e nada mais? É o segundo quarteto do soneto Último Credo. E quais os versos dessa quadra? Bom, vou dizer o primeiro logo para desinterromper.
É como ama o homem adúltero o adultério, e o ébrio a garrafa tóxica de rum, ama o coveiro esse ladrão comum que arrasta a gente para o cemitério. É o transcendentalismo mistério, é o nous, é o pneuma, é o ego sum, é a morte esse danado número 1 que matou Cristo, que matou Tibério. Está certa a resposta. Vamos lá, 7ª e última pergunta. Andrade Muricy, em seu livro Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro, inclui Augusto dos Anjos e relaciona nada menos de 10 de suas poesias como sendo simbolistas. Quais são essas 10 poesias? Bom, ele faz uma análise comparativa da obra de Augusto dos Anjos com Cruz de Souza e com Baudelaire. Ele cita, inclusive, os termos que caracterizavam a poesia simbolista, a forma gráfica, inclusive as letras maiúsculas, e relaciona exatamente 10. Eterna Mágoa, Uma Noite no Cairo, A Ideia, Versos a um Cão, Lamento das Coisas, Natureza Íntima, Trevas, Apocalipse, Noite e Último Número. Absolutamente certo! Parabéns, Ronaldo. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima semana, então. Na última etapa, Ronaldo Cunha Lima. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu não gostei muito daquela cara que você fez assim quando você entrou, não. Me assustei, porque a Deise disse que vai brigar com você se você desistir. Afinal de contas, hoje você está concorrendo a 2.700.000 cruzados, a sua 9ª etapa, que a gente espera que a gente chegue à 10ª, que aí depois a gente vai ficar com muita saudade também. E eu sei que hoje você trouxe uma torcida enorme, né? Quer dizer, isso é que me dá mais esperança que você vai continuar. Ronaldo Cunha Lima, você é a Paraíba em manchete? Quem que veio hoje aí, Ronaldo? Não, eu estou muito honrado aí, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou honrado aqui com a presença de pessoas, o vice-prefeito da minha cidade, doutor Antônio Carvalho, me honra. Sou Ivandro Cunha Lima, meu irmão. Sou Pachu, diretor do BNDES, doutor Edival Carvalho, campinense, paraibano, mas radicado aqui no Rio de Janeiro. Professor Raisson Oliveira, também vem muito aqui no programa, mora aqui. E o nosso querido Bioca, está aí por trás da placa. Bioca tem 96 anos de idade. 96? Que maravilha. 96 anos de idade. Bioca reside no Rio de Janeiro, foi fundador do 13 Futebol Clube de Campina Grande. Eu assisti aqui há pouco tempo, Bioca, há uns 8 ou 6 anos atrás, ele pulando do trampolim, nessa idade. Que maravilha. Foi um excelente atleta, assim lá, né? Excelente atleta, um grande jogador de futebol, e está aí com todo o vigor físico, aos 96 anos de idade, participando do Sem Limite. Que bom. Meu sobrinho, a esposa, e muitos amigos nossos aí. Agora e eu a sei turma de que... Niterói. Agora a Deise já me fez uma pergunta se você não vai trazer o Cássio. O Cássio eu devo trazer depois da grande vitória do dia 15 de novembro. No último programa, coincidentemente, deve ser na próxima terça-feira. E eu tenho certeza que... Dia 14. Dia 14, né? Dia 14. Então, já com a vitória, eu quero oferecer essa vitória a Campina Grande e certamente Cássio estará aqui na TV Manchete. Eu não sei, eu morri de ciúme dessa história dela, viu? Ela perguntar se o seu filho vem, se não vem. Eu não gostei muito dessa história, não, mas tudo bem. Será um maior prazer tê-lo aqui. Viu, Deise? Bom. Ronaldo, eu preciso fazer aquela fatídica pergunta, né? Afinal de contas, penúltima etapa, falta só hoje e a próxima. Você concorre a 2.700.000, tem direito a um prêmio de 2.400.000, que já são seus, se você desistir. Eu preciso saber se você vai continuar ou se você vai desistir. Essa torcida que vem aqui pode sair frustrada? Não. Nem nós. Campina Grande pode ficar frustrada? De jeito nenhum. A Paraíba pode ficar frustrada? De jeito nenhum. Então vamos continuar.
Por favor. Ficar frustrado. Hein? Lá em Campina Grande tem um restaurante onde a turma se reúne toda terça-feira para assistir. Está uma frequência enorme. E eu só, pai, você não fala no Miura, diga, turma do Miura, meu abraço, torcida para frente para a gente ver se a gente ganha esse prêmio. Preciso ir lá tomar um chopinho. Precisa ir. Na sua chegada, Campina Grande está ansiando você chegar. Opa. São 1000 recados que me mandam para você. Eu chego no local, dá um abraço, e Luiz Armando, outra mocinha, dá um beijo, Luiz Armando, digo, receba para ele transmitir. Então vamos lá, já conversamos bastante, relaxamos. Relaxamos, né? Vamos ver se as perguntas são mais fáceis. Primeira pergunta. Segundo Humberto Nóbrega, em seu livro Augusto dos Anjos e Sua Época, a doença fatal de Augusto dos Anjos iniciara-se na manhã chuvosa do enterro de um dos patriarcas de Leopoldina. Perguntamos, ao enterro de quem Augusto compareceu, em que data se realizou esse enterro e quem acompanhava Augusto dos Anjos? Ele foi ao enterro, realmente, de um dos patriarcas da cidade de Leopoldina, João Lourenço. Esse enterro se deu no dia 27 de outubro, embora alguns outros autores em livros informem que tenha sido dia 31, mas eu opto pelo dia 27, até porque no programa anterior nós demos uma carta de Dona Esther, a esposa de Augusto, em que ela informa que no dia 29 ele estava acamado, com febre e tal. Então, logo foi no dia 27. E ele foi acompanhado dos alunos do grupo escolar que ele dirigia, dos professores dos seus colegas. Está certa a resposta! Segunda pergunta. No dia desse enterro, Augusto dos Anjos já estava resfriado e piorou bastante, depois de ter ficado exposto a uma chuva fina. À noite, sentindo arrepios, disse à sua esposa acreditar ter contraído uma pneumonia. Perguntamos, qual médico que inicialmente foi chamado para atender o poeta, qual o quadro clínico encontrado pelo médico, e alarmado o médico consultou outros colegas. Quais os seus nomes? Bom, o médico inicialmente chamado foi o presidente da Caixa Escolar e irmão do deputado que o nomeara, Dr. Custódio Junqueira. Certo. Ele constatava que Augusto apresentava tosse seca, febre alta e dores nas costas. E chamava Dr. Francisco Botelho, Dr. Custódio Junqueira, Felipe Nunes Pereira e Costa Velho também, que foram médicos assistentes que viram Augusto doente e viajar para o além. Está certa a resposta. Eu estava sentindo falta dos versos, né? E agora fica mais difícil, né? Fica difícil, a gente tem... Reduz as rimas. Terceira pergunta. Cercado de seus amigos, Augusto dos Anjos compôs mentalmente seus últimos versos, ditados a um deles por já lhe faltarem forças. Perguntamos, qual o nome do seu último soneto, a quem o poeta ditou esse soneto e qual a primeira quadra dele? Bom, o último soneto é Último Número. Ele ditou ao Dr. João Moura, ou mais precisamente farmacêutico, o Dr. João Teixeira de Moura Guimarães. E o soneto é o seguinte: hora de minha morte, irta ao meu lado, a ideia estertorava-se. No fundo do meu entendimento moribundo, jazia o último número cansado. Era de vê-lo imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão, estranho mundo, com reflexo brado do incriado. Bradei, que faz aí no meu crânio? E o último número ártro subterrâneo parecia dizer-me, é tarde, amigo, pois que minha autogênica grandeza nunca vibrou em tua língua presa, não te abandono mais, morro contigo. Está certa a resposta. Eu só queria a primeira, hein? Aviso. Quarta pergunta. No dia 11 de novembro de 1914, Augusto dos Anjos chamava sua esposa à cabeceira do leito e lhe fazia algumas recomendações. Perguntamos, que recomendações fez com referência aos filhos, o que pediu que mandasse para a mãe e a quem mandou lembranças? Bom, aos filhos, cuide bem das criancinhas Glória e Guilherme. Na primeira